Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um videozinho aqui pra este canal, né? Tô uns dias aí sumidinhas, né? Logo nos próximos vídeos, né? Eu vou estar conversando mais com vocês sobre isso. Porém, gente, nesse vídeo aqui, eu venho responder pra vocês as perguntinhas que eu deixei lá na caixinha da comunidade, tá bom? Espero muito que vocês gostem e deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito. A todos que estão chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos a este canal, a nossa família. Tá bom, meus amores? E é isso, roda a vinheta. E respondendo aqui pra vocês e mandando um beijo. E o beijo vai pra Franciele Grace. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigada pela perguntinha. Ela perguntou: já pensava em fazer a cirurgia antes? Qual a maior motivação para fazê-la? Bom, eu já pensava assim, há muito tempo atrás eu sempre falava, sempre comentava que eu sempre tinha o desejo de fazer uma cirurgia. Na verdade, eu sempre tive o desejo, para vocês verem como que as coisas né? Eu sempre tive o desejo de consertar os meus seios. Porém, a barriga, eu não pensava em mexer na barriga. Mas depois as coisas se inverteu e eu pensei mais na barriga do que nos seios, né? Mas, graças a Deus, deu certo e eu consegui fazer os dois, né? Eu achava que eu não ia ter, assim, as condições para poder fazer os dois, né? Mas Deus abençoou e eu consegui fazer os dois de uma vez, né? E sim, gente, eu tive uma motivação pra fazer, sim. A maior motivação era a minha autoestima, tá bom? Eu acho que isso é o principal, né? A gente tem que se amar, a gente tem que se olhar no espelho, tem que gostar do que a gente tá vendo. E isso é o que me levou, assim, a me motivar muito a fazer a minha cirurgia. Que foi, no caso, de eu não estar mais satisfeita com o que eu estava vendo, né? A pochetezinha de 4 filhos, de 4 gestação, e mais o emagrecimento, e mais, né, os 4 filhos meus mamaram, então os seios já não ficavam mais as mesmas coisas, né, gente? Então é isso, tive sim, e pra mim essa foi a minha maior motivação, foi a minha autoestima, tá bom? Um beijo pra você, muito obrigada pela sua perguntinha. A Vânia Santos, um beijo, Vânia. A paz e riqueza, espero que esteja todos bem, com a graça de Deus. Minha pergunta é sobre as drenagens. Dói muito para fazer a massagem? Então, Vânia, eu ainda não fiz drenagem, né? Eu vou passar agora, no caso amanhã, dia 30, dia 29, eu vou estar passando no retorno com a minha médica, para mim fazer a retirada dos pontos do umbigo, e aí sim eu vou ver com ela, né, se eu já tô liberada pra fazer as drenagens. Lembrando, gente, que cada pessoa, cada caso é um caso. Tem pessoas que saem do hospital, no outro dia já tá liberada pra fazer a drenagem. No nosso caso lá, ela só libera se, tipo assim, se você fez uma lipo, aí você tem obrigação de fazer as drenagens. Porém, quem faz abdominoplastia, ela vai vendo, né, a situação, vai avaliando o seu caso, e aí sim ela vai ali falar pra você se você vai fazer, se tem necessidade, se não tem. Lógico, né, gente, que massagem é tudo de bom, e eu quero fazer sim as drenagens, sim, depois que eu tirar os pontos do umbigo, porque eu ainda estou com os pontos no umbigo. Tá bom, Vânia? Um beijo pra você, sua linda, muito obrigada pela sua pergunta, tá? Naquiele Santos, ela perguntou assim: eu tô aqui pensando sobre fazer a cirurgia. Hoje passei com ela, com a doutora, com a mesma que a minha, né? Suponho. Achei o valor super alto. Será que compensa a propaganda? Então, na verdade, eu não fiz assim a propaganda da minha médica. É lógico que a gente acaba estimulando as pessoas a querer fazer, né? Mas eu fiz para mostrar o trabalho que ela fez em mim, porque mesmo que eu não tenha mostrado para vocês aqui os meus resultados,
o meu resultado ficou perfeito, gente. Desde a minha cicatriz, que pra mim era uma coisa muito importante, a minha cicatriz da minha barriga ficou imperceptível. E quando eu falo, gente, imperceptível, é imperceptível mesmo, porque eu já vi muitas cicatrizes largas, grossas, extremamente bem diferentes do que eu vi em mim. Então, eu achei assim, sabe? De eu fazer a propaganda dela, não foi nem tanto pelo valor, mas sim pelo trabalho dela, porque o trabalho dela é excelente. E eu tenho certeza, gente, que não só eu, tipo assim, eu vim por indicação da minha cunhada, que também fez com ela, e eu vi a cicatriz da minha cunhada. Então, isso eu fiquei muito feliz, porque daí isso me estimulou a querer fazer com ela, pela cicatriz e pelo resultado também, lógico, óbvio, né, gente? Mas não pelos valores, tá, Ana Kelly? Mas sim pelo trabalho dela, pelo resultado do trabalho dela, tá bom? E outra, porque o valor dela varia muito, depende muito do que você vai fazer, tá? Tem pessoas que vai fazer lipo, enxertia de bumbum, tem que fazer abdominoplastia e mamas, então vai ficar carinho. Eu calculo aí quase 40 mil hoje pra fazer. Eu falo pra você que eu ainda fiz um valor ok, mas hoje eu vejo que os valores eles estão um pouquinho mais elevados. Mas é o que eu tô falando, varia muito do que você quer fazer, né? Lógico que se eu fosse querer do meu querer mesmo, eu teria também feito uma lipo pra ajudar, pra dar mais uma cinturadinha e tudo. Porém, se eu fizesse isso, o meu orçamento ia subir muito. Então, no momento, eu não quis fazer a lipo pra, né, eu ficar dentro do meu orçamento, porque eu não queria fugir desse orçamento, porque eu sabia que se eu fosse fazer mais alguma coisa, como eu falei aqui no vídeo de valores, né, eu falei com a prótese, só que eu não coloquei a prótese, e também eu tinha feito um orçamento com lipo e enxertia dos glúteos, e ele tinha ficado 36 mil todo. Então, por isso que eu falo, depende muito do que você vai fazer e depende muito do teu corpo. Ela vai olhar pra você, ela vai analisar o teu corpo e ela vai falar pra você o que você precisa. Então, eu não indico a minha médica pelos valores, porque, gente, valor é relativo. O que ela cobrou de mim, ela não vai cobrar de outras pessoas. Cada pessoa tem o seu valor. Assim como eu já levei 2 amigas lá depois que eu fiz a cirurgia, o valor das 2 foi super diferentes, né? Inclusive uma amiga minha aí vai fazer cirurgia com ela. E eu tô muito feliz por isso, porque eu sei que vai ser um bom resultado e que ela vai ficar muito feliz. Tá bom, Ana Kelly? E também aqui dentro da pergunta dela, tinha mais um comentário, 2 comentários na verdade, né? A moça perguntou, a Bug Bob, pode falar o valor? O que você vai fazer e o valor? Aí a pergunta é pra você, tá, Ana Kelly? Ana Kelly, ela até respondeu uma coisa que, assim, que é isso que eu tô falando aqui, ó. Varia muito de pessoa pra pessoa, cada uma tem a sua necessidade. E lá, ela te dá as opções do que será melhor. Eu cheguei lá com uma visão e saí de lá com outra. E é isso, é o que eu estou falando, né? Não tem como a gente falar assim, eu falar pra vocês, olha, vai lá porque você vai pagar 20 mil, você vai fazer lipo, abdominoplastia, vai fazer enxerto dos glúteos, vai fazer completo e é top. Eu não posso fazer isso, eu não posso falar isso, porque varia de médico pra médico, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que ela fez um orçamento aí pra fazer somente lipo e enxertia no bumbum, que na verdade não ia ser nem enxertia. O doutor, ele ia consertar o bumbum dela, o próprio bumbum dela. E o orçamento dela, gente, ficou 45 mil, tá? Então, eu não sei se a minha doutora também tá tão fora assim dos orçamentos. Porém, uma coisa eu digo pra vocês, gente, não vão somente pelos valores, vão pelo trabalho, vão pelo lugar que vocês estão indo operar. Valorizem as suas vidas, porque você, a partir deste momento que você entrega a tua vida primeiramente a Deus e depois você entrega na mão do cirurgião, é confiar, né, e ter uma estrutura ali para te receber, que é no caso
lá do Hospital San Genaro, que ela ali tem toda uma estrutura, se você precisar. Tem UTI, tem tudo ali, gente. Então, pensa muito bem. Eu vejo muitas clínicas por aí operando, sim, com valores muito bons, porém, eu não colocaria minha vida a risco, né, por conta de valores. É a minha opinião. O Hugh Bob perguntou: eu gostaria de saber se você teve toda a atenção da doutora no pós-operatório. E se no banheiro precisa de ajuda para se limpar. Então vamos lá. Ela perguntou se eu tive todo o apoio da minha doutora no pós-operatório. Bom, eu vou falar bem sinceramente assim para vocês, tá bom? Quando você vai fazer a cirurgia com a doutora Elódia, você assina os contratos, você tem o contato dela, você tem o telefone dela, você tem o telefone de um outro doutor e você tem também o telefone da enfermeira. E neste dia que você passa, a enfermeira ela já entra em contato com você e ela fala pra você: olha, eu vou falar com você um dia antes da sua cirurgia pra gente já remarcar o seu pós-operatório. Então, eu já tive direto a minha consulta com a enfermeira, tá? E assim, gente, graças a Deus, eu não tive nenhuma intercorrência. Então, eu não tive necessidade de falar com a minha médica. Por exemplo, se eu tava sentindo que eu tava com uma alergia da minha cinta, por exemplo, eu mandava mensagem pra enfermeira porque eu já sabia que ela ia ter alguma coisa ali pra me falar. Mas, se eu tivesse uma inflamação, se eu tivesse alguma coisa ali que fosse muito fora do normal, como eu já vi muitos casos aí de pessoas que ficam sem oxigênio, né, nessa parte do abdômen, e às vezes precisam usar aquela cama hiperbárica, por exemplo, eu acho que daí, nesse caso, eu entraria em contato com a minha médica, mas eu não tive nenhuma intercorrência, gente, de verdade mesmo. Eu não estou falando aqui pra vocês assim, sabe, balela. Eu tô falando a verdade, eu não tive nenhuma intercorrência. E as dúvidas que eu tive, eu mandava mensagem pra enfermeira e ela de prontidão, ela já me respondia, já tirava a minha dúvida e ficou tudo ok. Então eu não senti necessidade de entrar em contato com a minha médica, tá? Mas eu creio que sim, que se eu tivesse alguma intercorrência, eu entraria em contato com ela e ela ia dar o apoio necessário ali pra mim, até porque as meninas lá, elas passam o contato da médica pra gente, tá bom? E, gente, ela perguntou se pra ir no banheiro precisa de ajuda pra se limpar. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, de verdade mesmo, eu não falei isso em nenhum vídeo, né? Eu, gente, não deixei ninguém me limpar, porém, eu sofri bastante, porque quando você faz umas cirurgias dessa, você fica de cinta, com a tala, você fica toda apertadinha, e também o peito, né, que eu fiz os seios. Então, o seio também eu não podia movimentar o meu braço. Se eu virava um pouquinho, doía. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sofri, sim, mas eu não tive ajuda de ninguém. E eu tive muito medo de estourar algum ponto, de inflamar alguma coisa, porque eu me limpei sozinha, eu fiz tudo sozinha, gente, assim, nessa parte íntima, né, necessariamente do número 2, tá bom? Eu fiz tudo ali sozinha. E porque às vezes que eu tava com vontade, não tinha ninguém assim, né, pra mim poder ali falar. Eu não fiquei muito à vontade, gente. Eu fiquei com a Carol aqui em casa, mas eu não fiquei à vontade pra falar pra ela: dá pra você limpar meu bumbum? Não. Eu mesmo me virei, gente, me limpei. E eu me surpreendi quando eu cheguei lá no meu pós, que graças a Deus, né, eu cheguei lá, tava tudo bem, tava tudo ok, a cicatriz tava maravilhosa, tava perfeita, tá bom? E eu vou deixar um videozinho aqui, vou deixar aqui pra vocês uma fotinha da minha cicatriz da barriga, bem rápida, tá bom, gente? Então vocês segura no pausa aí, dá um printzinho, não sei, pra vocês dar uma olhadinha aí na minha cicatriz, tá bom? E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês também tenham tirado um pouco das dúvidas de vocês, tá bom? E, gente, se preparem. Se você vai fazer uma cirurgia, se preparem bem antes mesmo, psicologicamente, tá bom? Porque você vai precisar, sim,
de ajuda aí na sua casa, no seu pós. Pelo menos aí umas 2 semanas você vai precisar. Eu já tô com 29 dias hoje, amanhã eu faço 30 dias. Eu ainda não consigo fazer tudo dentro de casa. Amanhã que eu vou saber se eu já posso varrer a minha casa. Eu não sei como é que vai ser, porque eu ouço muitas pessoas falando: ah, não pode, ah, pode, ah, não pode, ah, pode. Então eu prefiro ouvir as orientações da minha médica, tá bom? E aí eu volto aqui e conto pra vocês. E se vocês tiverem mais algumas dúvidas, deixem aí nos comentários que eu venho aqui e respondo nos próximos vídeos, tá bom, gente linda? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!